paraquedistas pulava no alvo. O destacamento VEC se tornou parte da Força Aérea Alemã em outubro de 1935, passando a se chamar Regimento General Göring. Os paraquedistas alemães tiveram uma primeira ação limitada na Polônia e na Noruega. Foi em Abenamel que os Fallschirmjägers tiveram seu teste de verdade. Nos momentos iniciais da Batalha da França, foram traçados objetivos estratégicos para permitir que o 6º Exército Alemão passasse sem impedimentos ao avançar rumo à Bélgica. Esses objetivos eram 3 pontes sobre o Canal Albert, em Wetzveld, Vroonhoven e Cannes, e a fortaleza de Abenamel. Abenamel era tida como praticamente inexpurgável devido sua localização. Ela tinha um arsenal formidável de 16 peças de artilharia de 75 mm e uma de 120 mm em 4 casamatas e 3 torres giratórias. Concluiu-se que um ataque de paraquedas estava fora de questão, em vista do espaço limitado em Abenamel, além da chance de alguns homens caírem fora da zona de pouso. Em vez disso, os alemães usaram planadores leves de ataque. Os paraquedistas encontraram resistência feroz dos defensores belgas, que recorreram inclusive a disparar projéteis na marcação mínima. Em dado momento, foram chamados Stukas para bombardear os objetivos renitentes. Os Stukas não conseguiram destruir os alvos, mas forçaram os atiradores a manterem a cabeça abaixada, enquanto engenheiros alemães trabalhavam para colocar cargas que explodissem os abrigos de concreto. Um a um, seus objetivos foram destruídos. E os Fallschirmjägers permaneceram lutando até a manhã de 11 de maio, quando se encontraram com os homens do 51º Batalhão de Pioneiros. Juntos, eles começaram a varrer a última resistência do forte e abriram caminho para a seção motorizada do Batalhão de Engenharia passar e aliviar o grupo de assalto de paraquedistas. Sabendo que a batalha estava perdida, o comandante belga Major Jotrand anunciou a rendição da fortaleza ao meio-dia de 11 de maio. Os Fallschirmjägers fizeram seu ataque mais famoso na Batalha de Creta em 1941. Conhecida como Operação Mercúrio, essa foi a primeira operação conduzida apenas por tropas aerotransportadas. A operação foi bem sucedida após 10 dias de lutas, mas o número elevado de baixas entre os Fallschirmjägers convenceu Hitler que esses desembarques maciços não eram mais viáveis. Depois de Creta, os Fallschirmjägers nunca mais seriam usados em ações aéreas de grande escala. Porém, esses soldados de elite altamente treinados conduziriam operações de escala mais reduzida durante toda a guerra, culminando na batalha que os colocou nos anais da história militar. Esse lugar era um mosteiro beneditino, numa cidade no alto de um morro na Itália chamada Monte Cassino. Durante a Batalha de Monte Cassino, a primeira divisão de Fallschirmjägers, operando como uma infantaria normal, resistiu durante meses contra repetidos ataques e bombardeios pesados. Eles receberam das forças aliadas o apelido de Diabos Verdes por sua defesa tenaz. Forças polonesas e franco-marroquinas finalmente conseguiram fazê-los abandonar suas posições. A Batalha de Monte Cassino resultaria em 175 mil baixas, 115 mil aliados e 60 mil alemães. A primeira divisão de Fallschirmjägers, em especial, impressionou seus adversários, se entrincheirando e resistindo a um ataque intenso de artilharia e bombas, e depois ressurgindo e repelindo ataque após ataque dos aliados. Ao final da batalha, a primeira companhia do 1º Batalhão foi reduzida a um oficial inferior e um soldado. Após meados de 1944, as tropas de Fallschirmjägers deixaram de ser treinadas por paraquedistas devido à realidade da situação estratégica. Mas eles conservaram a honra dos Fallschirmjägers. Os paraquedistas alemães tiveram grande participação na invasão aliada da França em 6 de junho de 1944, defendendo as fortificações de Brest. A segunda divisão de Fallschirmjägers, sob o comando do general Hamke, resistiu contra os americanos até o dia 20 de abril de 1945. Os paraquedistas alemães participaram da ofensiva das Ardenas, funcionando como cabeças de ponte das forças de ataque.
Perto do final da guerra, as divisões de Fallschirmjägers foram aumentadas para mais de uma dúzia. Elas lutaram com distinção na ação defensiva da linha do Reno e na floresta de Reichswald. O fim chegou quando a 9ª Divisão de Fallschirmjägers foi destruída na Tchecoslováquia no início de maio de 1945. 8º ato. Protegendo o Reich. À medida em que os bombardeios da RAF e das Forças Armadas dos Estados Unidos se tornavam cada vez mais pesados na Europa, algumas unidades de caças alemães, como os novos FW-190, empregaram novas táticas. Contra os bombardeiros pesados americanos em ataques à luz do dia, vários FW-190 formavam uma linha e se aproximavam pela retaguarda da formação de bombardeiros. A curta distância, os caças se espalhavam, deixando muito pouca chance para os atiradores dos bombardeiros atirarem sistematicamente em todos os inimigos. Exigências da guerra aérea na Alemanha levaram a um novo papel para o caça mais desapontador da Luftwaffe. O fracasso total do Bf-110C no papel para o qual ele fora concebido acabou levando sua retirada do litoral do Canal da Mancha, mas não resultou numa redução em sua produção. Eles estavam sendo muito usados no fronte russo e no Oriente Médio. No outono de 1943, o grupo de Zosters começou mais uma vez a ter grande sucesso nos céus da Alemanha como interceptadores de bombardeiros e como caças noturnos. Em 11 de janeiro de 1944, os aliados enviaram 650 bombardeiros pesados para a Alemanha para atacar as fábricas de aeronaves na área de Braunschweig. Os MAST Bf-110 do grupo de Zosters lançaram seus foguetes de 120 mm para o centro dos grupos cerrados, acabando com a formação de proteção dos bombardeiros. Eles se juntaram aos Bf-109, atacando com eles aviões isolados. 41 bombardeiros americanos não retornaram às suas bases na Inglaterra. Em 16 de março, 43 Bf-110 do grupo ZG-76 apanharam bombardeiros americanos sem escolta e derrubaram 18 B-17. Após sua terceira passagem, no entanto, a escolta dos bombardeiros chegou e mergulhou num ataque. Na batalha que se seguiu, foram derrubados 26 aviões, ou 60% da força. Pouco depois, o grupo de Zosters trocou seus Bf-110 por Bf-109G. Um dos aviões mais versáteis da Segunda Guerra Mundial foi o Junkers Ju-88. Um avião robusto com ótimo desempenho, ele passou a ser um dos aviões mais importantes da Luftwaffe. Ele realizou todo tipo de missão que possa se imaginar, até mesmo como bomba voadora gigante em todos os teatros, com muitas nações. No outono de 1942, o Ju-88C6 se tornou a primeira versão de caça Ju-88 a ser equipado com interceptadores de radar a bordo. E em meados de 1943, o Ju-88C6 estava sendo mais usado no papel de caça noturno. Em 1943, a Luftwaffe desenvolveu uma tática noturna para ser usada pelas unidades de Ju-88 e Bf-110, conhecida como Zamsau ou Porca Mansa. Assim que um caça se infiltrava numa formação de bombardeiros britânicos, ele fazia uma perseguição de longa distância, num esforço de localizar e destruir o máximo possível de bombardeiros. A tática foi tão bem sucedida que a RAF começou a sofrer perdas consideráveis. A pior foi na noite de 30 para 31 de março de 1944, quando a RAF perdeu 97 de 725 bombardeiros que foram enviados contra Nuremberg, na Alemanha. Uma das modificações mais eficientes feitas nos caças noturnos da Luftwaffe foi a Charge Musik, jazz ou música inclinada, uma instalação de 1 ou 2 canhões que atiravam para cima, montados na espinha da fuselagem. Aparecendo pela primeira vez no final de 1943, a Charge Musik era instalada num ângulo entre 70 e 80 graus para frente. Isso permitiu aos caças noturnos alemães atacarem os bombardeiros britânicos em seu ponto cego, que era abaixo e para trás. Parecia que literalmente qualquer coisa era possível com o Ju-88, menos a vitória no final.
Mais de 100 mil aviões da Luftwaffe foram perdidos entre 1939 e 45. 320 mil pilotos e tripulantes foram mortos e 230 mil se feriram gravemente. Em abril de 1944, a maré já tinha virado predominantemente contra o eixo. As Forças Armadas do Exército dos Estados Unidos complicaram a defesa aérea da Alemanha com grupos de caças Mustang P-51 de longo alcance. Seu objetivo era escoltar bombardeiros aliados em ataques diurnos ao Reich. Não apenas a superioridade aérea fora perdida em todos os teatros até 1945, mas também muitas aeronaves que tinham ficado em esquadrões de linha de frente tinham sido superados pelos aviões aliados. Mas é verdade que se certos avanços tecnológicos tivessem sido explorados, teriam feito uma grande diferença no destino militar da Alemanha. Em 25 de julho, por exemplo, um piloto britânico relatou que seu Mosquito avistou um avião de velocidade incrível voando bem alto no sul da Alemanha. Esse avião era o turbojato Messerschmitt Me-62, conhecido como Schwalbe, ou Andorinha. Os estrategistas alemães esperavam que os Me-262 chegassem aos céus bem a tempo de enfrentarem os mortais P-51 e colocarem um precalço importante na confiança das forças aliadas na eficiência de seus ataques de bombardeiros. O Me-262B1A foi produzido como o primeiro caça noturno a jato. Equipado com radar de ondas longas e pontaria superior, essa nave se tornou uma força mortal nas mãos do piloto certo. De fato, o piloto Kurt Welter se tornou um dos primeiros ases a jato, incorporando táticas de javali de combate noturno e atingindo um total de 20 aliados mortos, talvez o número mais alto de mortes por um piloto de jato na história. Mas a insistência de Hitler em fazer do Me-262 um bombardeiro pôs fim a essa esperança. Em abril de 1945, havia apenas cerca de 200 desses caças noturnos disponíveis para combate. No final das contas, o Me-262A1 Andorinha surgiu como uma impressionante máquina de guerra, mas em número muito reduzido e tarde demais para servir à Luftwaffe na Alemanha. O mais futurista de todos os aviões alemães foi o Messerschmitt Me-163 Comet. Era uma aeronave movida a foguete, que ficou com o recorde de aeronave mais rápida dos anos da guerra. Em 2 de outubro de 1941, ele estabeleceu um novo recorde mundial de 1.000 km por hora. Alimentado por uma mistura extremamente instável de propelentes, ele acabou se revelando uma armadilha para seus pilotos. Ele começou a ser utilizado em 1944. Como se esperava, o avião era extremamente veloz. E durante algum tempo, os caças aliados ficaram totalmente perdidos em relação ao que fazer com ele. O avião com frequência subia até bombardeiros mais rápido do que os aviões de escolta podiam mergulhar e tentar interceptá-lo. Mas a velocidade elevada acabou sendo um problema. Os fabricantes nunca conseguiram fazer uma arma eficiente para esse avião. Uma que atirasse suficientemente rápido para ele derrubar um bombardeiro antes de passar por ele. Os pilotos aliados logo perceberam a vida extremamente curta desse avião. Eles ficavam esperando e assim que o motor apagava, iam em seu encalço. Eles logo identificaram também os campos de onde o avião decolava e começaram a bombardear os Me-163 depois que ele aterrissava. Em todos os cenários de operações, o Comet foi um fracasso. Foram perdidos mais em acidentes na aterrissagem do que os bombardeiros que eles derrubaram, que foram apenas 16. Se armas como essas e armas como os foguetes V1 e V2 estivessem disponíveis em número suficiente, mais no início da guerra, e tivessem sido coordenadas com tanques de bombardeio convencionais, seu impacto poderia ter sido significativo. Entretanto, seu desenvolvimento foi tardio. No final de 1944, a Luftwaffe já era uma força depauperada.